individual. Essa é uma metodologia que nos encanta e nos traz muito para aquilo que a gente precisa dentro de nós, que é a nossa verdade, que é um dos eus que nós vamos falar. Agora eu vou passar para a Rita se apresentar. Oi, boa noite. Vou só desmarcar aqui. Marquei você, mas daí eu acho que... Pronto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Chegar aí um anjo, uma das anjas. Sejam bem-vindos. Eu sou Rita Rodrigues. E hoje nós estamos aqui para falar, né, dos eus que habitam dentro de nós. E aí eu vou deixar só uma perguntinha para vocês ir refletindo. O que te moveu até aqui hoje? E que você possa ir fazendo essa escuta durante a nossa conversa de hoje. Eu digo que é uma conversinha. E olha, o que é que me moveu para esse encontro hoje aqui, nessas oficinas, entendendo que de 7 a 11 vocês têm várias oportunidades de estar com vários colegas aqui, falando de temas bem interessantes, né? Então, tem vários helpers que estão falando de outros conteúdos, de outros assuntos que são bem interessantes. Então, Tem condições de colocar aí. Oi. Então é isso, eu sou Rita Rodrigues, trabalho com Pessowork, Instituto Bahia Sergipe, Instituto Pessowork Bahia Sergipe, e a gente está aqui com essas oficinas ofertadas por este instituto. E é isso. Madá, abra seu microfone. O Instituto Pessowork Bahia, ele tem o objetivo de expandir essa metodologia aqui na Bahia, Sergipe, e toda a redondeza aqui da Bahia, né? É uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação. Ela foi desenvolvida por Eva Pierrakos, nos Estados Unidos, e tem 258 palestras. Nos grupos, nós trabalhamos com essas palestras e vamos fazendo o acompanhamento das pessoas dentro do grupo e, se necessidade, um acompanhamento fora de uma sessão por mês. A pessoa tem direito a isso quando está dentro do grupo, né? Nós fazemos uma relação de palestras para iniciar esse processo. Como as pessoas não têm o conhecimento das palestras, a gente vai fazendo aos poucos, porque é uma metodologia que tem não é fácil, porque você tem que interagir com você mesmo e com seus aspectos, e a gente começa, como diz o outro, pelo começo, pelas primeiras palestras, algumas são mais avançadas, e a gente junta um pouco para que faça um link com as palestras iniciais, e vamos trabalhando, né? Eu quero explicar, assim, um pouco sobre os grupos, porque ontem alguém falou que não teve essa explicação. Então, os grupos são semanais, a gente tem uma sessão semanal de 1h30, e é online, tem alguns que são presenciais, de outras helpers, né? Você vai encontrar no site a relação de todas as helpers com os horários e com, se você se interessar, lógico, com os horários e os dias que estão fazendo grupos. Essa informação é importante também para quem tiver interesse, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma necessidade de perguntar alguma coisa, fique à vontade, viu? Que às vezes a gente acha que já falou o suficiente, mas às vezes não, a gente tem uma duvidazinha, né?
Então, eu vou colocar agora para a Ritinha fazer um alinhamento inicial para que a gente dê sequência à nossa oficina hoje. Seu som está fechado, Rita. Abre o som. Ai, Jesus, como é que vai me ouvir? Não é? Então, perceba os seus apoios, sua cabeça, sua coluna, seus iscos apoiados na cadeira, onde você está sentado. Perceba, então, as articulações do seu corpo, o ar que entra e o ar que sai, sem mudar nada, apenas observando a presença da sua presença agora. E deixa o ar ser do jeitinho que ele é, não precisa mudar nada. Então perceba os seus ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés. E leve a sua atenção para dentro agora. E perceba o que acontece na garganta, no peito, no estômago, na barriga. E leve a sua atenção para o seu coração, o pulsar do seu coração. E perceba um raiozinho de luz dourada saindo do seu coração. E que esse raiozinho dourado possa encontrar cada uma que está aqui agora. Que a gente possa fazer essa conexão com todos que estão aqui presentes. Com todos que possam chegar. A gente possa fazer a conexão com o céu, com a terra. Nosso eu superior, nossa centelha divina. E perceba, respire profundo e lentamente e deixe o ar sair bem lentamente pela boca. E respire mais uma vez, encha sua barriga de ar e solte o ar bem devagarinho. Mais uma respiração. E vai soltando o ar bem devagar. Isso. E o convite que eu faço é que na noite de hoje possamos encontrar respostas para as nossas inquietações, para as nossas dúvidas, ou simplesmente fazer contato com os eus que habitam em nós. Com os eus, talvez abrir a nossa consciência para os eus que estão dentro de nós, que às vezes estão guardadinhos por debaixo de algumas camadas. Então, esse é o convite. Boa noite a todas e sejam muito bem-vindos. E lentamente vai voltando para esse espaço, fazendo contato com as articulações do seu corpo, com a planta dos pés no chão. E voltando lentamente para aqui,
olhando para essas janelinhas, para as parceiras do lado, da frente, e fazendo contato de olhar. É possível se conectar na janelinha, né? Possível. Sejam bem-vindas. Boa noite quem está chegando por agora. E vamos estar aqui juntinhos, como disse Rita, nessas janelinhas, tá? Então, nós temos vários eus que habitam em nós. Mas hoje nós vamos falar de praticamente 4 eus, certo? Mais de 3 que são os mais interessantes e que dão um segmento na nossa vida. E eu vou colocar aqui para vocês um início para que a gente possa entender um pouco sobre esses eus e eu vou falando sobre eles. Apareceu para vocês? Apareceu, Madame. Para mim não tinha aparecido. Espera aí. Agora. Madalena, Apareceu? o problema é que tem outras pessoas com o microfone ligado, aí acaba saindo da tela. É isso aí. Deixa eu pedir para desligar. Rita, você faz isso? Me ajuda aí? Estou fazendo. E às vezes a pessoa entra e não se dá conta que está ligado, né? Então, vamos lá de novo. Agora, né? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso centro de energia que nós temos no nosso corpo. Então, no centro de energia, nós temos a luz divina, que é a nossa conexão com Deus. E logo em seguida, nós temos o eu superior, que é o eu que tem todas as características, né? Que é o eu sutil, que é o eu mais sutil dos nossos corpos, né? Do corpo humano. É onde temos os atributos divinos, é onde temos a sabedoria, é onde temos o amor, é onde temos a intuição, onde temos a nossa criatividade, é onde funciona, é onde tem a nossa vontade e o nosso potencial ilimitado de agir na vida, né? O nosso poder ilimitado de agir na vida. E depois dessa curva aqui, mais alaranjada assim aqui, a gente tem algo que são as experiências nossas, as experiências humanas que vão criando essas camadas acima do eu superior e vai criando bloqueios, né? Como crenças errôneas, o orgulho, a obstinação, que nos impede de ser quem somos, né? Diante disso, o eu inferior, ele encobre as nossas potencialidades e ficamos à deriva, na confusão, agindo com esse eu inferior, que é o eu que nos dá a rebeldia, né? Onde nós ficamos rebeldes, não queremos pagar o preço da vida, queremos que tudo seja de graça e nos traz grandes tristezas
e desconexão, né? A gente fica desconectado. Depois do eu inferior, nós temos, é interessante que quando a gente tem necessidade de ser alguém, a gente entra na máscara. Por quê? Porque eu quero ser boa, eu quero ser submissa para ganhar alguma coisa. Então, eu uso a máscara. Que a máscara, ela potencializa aquilo que eu quero ser, mas não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu quero ser. O que seria, né? Vamos dizer assim. Vamos nos perguntando, você tem uma máscara? Né? Vamos nos perguntando, eu tenho uma máscara, como é que eu fico na frente das pessoas? Como é que eu acho, né, diante das pessoas? Eu acho com o meu eu real, meu eu superior, ou eu estou fingindo, né? Porque a máscara é um fingimento, é uma mentira, é algo que a gente usa para se esconder de si mesmo, porque tem vergonha, começa a sentir vergonha dos seus hábitos, do seu jeito de vestir, do seu jeito de andar, e isso a gente vai usando máscaras, né? Vai usando coisas até que não gostamos de usar. Vamos falar um pouco mais sobre a máscara. Ela é uma parte que a gente sobrepõe sobre o eu superior. E quando eu sobreponho isso aí, eu me escondo mais ainda, entendeu? A gente cria até ambientes para nos esconder daquilo que somos. Ou vamos estudar muito para ser melhor do que o outro, ou vamos ou temos preguiça, né? E aí vamos achar que para tirar a preguiça eu tenho que fazer um outro tipo de movimento para encantar o outro. E a partir daí a gente não esquece que está com a máscara. A gente mente achando que não está mentindo. E até aquilo ali fica um prazer negativo. Que a gente não consegue sair desse prazer, porque a gente repete, repete e repete aquilo, né? A gente fica igualzinho a escada rolante, que ela vai ali, né, e volta para o mesmo lugar, né? Vai e volta para o mesmo lugar, porque a gente não se deu conta que isso está acontecendo com a gente. Então, isso é a máscara, que encobre aquilo que somos. O pessoal agora que está entrando aqui. E a nossa vida fica cada vez mais confusa. A gente não consegue tomar atitudes boas por conta da máscara. E vamos criando outras máscaras, porque aquela não deu certo, então eu crio uma outra máscara. Se eu for uma pessoa que tem uma energia mais do poder, eu uso uma máscara para ser poderosa. Se eu sou uma pessoa do amor, eu distorço e vou ser uma pessoa agressiva, vou ser uma pessoa que mando em todo mundo, que quero menosprezar as pessoas. Se eu for uma pessoa do amor, eu me torno uma pessoa submissa, porque eu vou amar a partir da minha submissão, a partir daquilo que eu desejo receber. Então, vamos passar aqui, eu vou apresentar um pouquinho essas três partes, esses três eus, né? Então, o eu inferior nos causa muito medo, nos causa orgulho, ficamos orgulhosos, e a vontade do ego é que impera, né? A gente sempre usa o ego para conversar e estar agindo na nossa vida. O eu superior é o amor, é o poder, é a serenidade, eu já falei no instante. E a máscara é a agressão e a submissão. E aí eu trouxe essas figurinhas para vocês terem, assim, uma relação de como elas se manifestam na nossa vida. Então, o eu superior
ele é feliz, ele aceita as pessoas como elas são, não quer mudar ninguém, não é submissa, nem é agressivo, pode ter um caos e, ao mesmo tempo, ele está ali bem, porque ele sabe que o caos vai passar. Então, ele tem a serenidade enquanto o caos passa. Então, o poder, ele simplesmente acolhe, ao invés de chicotear. Então, ele acolhe aquilo que está acontecendo usando o poder dele. Já o eu inferior, ele se menospreza, tem medo, mas ele quer dominar a sua vida, né? Então, ele quer que você brigue com as pessoas, ele quer que você fique sozinha, que você se recolha, que você não saia para ter contato, para ter atritos. Madá, Ele quer... Madá, só um instantinho. Você está falando dessas imagens, mas elas não estão passando. Eu acredito que Meu Deus. porque você adicionou alguém e aí para o slide, entendeu? Então, dá uma olhadinha aí, adiciona alguém, tá? Eu vou Você vai. voltar para as pessoas É verem. isso, é isso. E agora? Agora você vai colocar novamente, né? Isso. Deixa eu compartilhar aqui. E eu parei aonde mesmo? No eu superior? No eu inferior, não Não, foi? não passou. Você parou no inferior, mas nenhuma dessas imagens passou, não, entendeu? Foi mesmo. Tá Vai bom. passar agora. Pronto. Então, o eu superior, como eu falei, né? Ele está bem, ele está feliz, ele pode ver as estrelas, ele pode ver a lua, ele pode estar em contato sempre com aquilo de bom que é dentro dele, sempre com o positivo, sempre que é aquilo que vai transformá-lo em um bom ser, né? Então, ele vai crescendo na vida. É a serenidade, ele fica na serenidade quando o caos chega, porque ele sabe que o caos vai passar, né? E no poder, ele acolhe, ele traz para si tudo aquilo que é de bom, e ele trabalha no poder dele, né? Para acolher e não para agredir. E aqui nós temos o eu inferior, né? Que tem muito medo, né? Que acha que tudo vai desarmar, que tudo vai acabar, que não vai dar certo, e está sempre na negatividade, ou está com preguiça, ou está na vontade do ego, né? Sendo um carrasco, ou está no orgulho, não vou falar com ninguém, eu sozinho vou resolver tudo. E ele vai nessa função e vai cada dia mais, sua vida vai deixando de ter sentido, porque esse eu inferior, ele traz a gente para esse lugar de negatividade, como eu disse nesse instante. A máscara é agressiva e, ao mesmo tempo, ela é submissa. Então, Júlia, tem uma sopinha lá em cima. Deixa eu fechar. Então, ela quer agredir, mas ela não agride. Ela faz o ar de superior e quer estar ali naquele lugar. Ela agride dessa forma, na superioridade, deixando você se sentir menos do que ela, e funciona dessa forma. A agressão é só interna. Então, você tem aquele agressor interno que você vai carregando e aquilo cansa, aquilo dá um cansaço terrível, porque você não coloca para fora a verdade. Você fica eternamente na mentira quando está na máscara. Você sorri, você se faz de maravilhosa, mas na mesma hora você está querendo matar o sujeito mesmo. E a submissão é a questão do amor, né? Então, ele se submete até conseguir que você o ame. Mesmo assim, ele ainda não acredita que você ama.
Então, o que é que acontece? A pessoa que se submete nesse ponto, ela se torna agressiva também, porque ela não aguenta. Ela fica cansadíssima na submissão e quer matar a pessoa lá em cima, que ela está levando chazinho, dando isso, dando aquilo, e ela fica também nesse mesmo estado do eu inferior, só está escondendo ali naquela máscara de boazinha, de submissa. Mas o sentimento de agressão é a mesma coisa do eu inferior. Então, eu acredito que vocês podem ter entendido um pouquinho sobre esses eus, né? Agora, nós temos um eu, que eu chamo de eu salvador, que é o eu observador, que ele é como aqueles macaquinhos que ficam aqui na gente, né? Dizendo assim, olhe, olha, observe isso, é o olho, né? Então, você vai olhando o que é que você precisa engatar na sua vida para que dê certo. Olha, eu vou por esse caminho, vou por aquele. Então, o observador, se você abrir essa sessão dentro de você, ele vai lhe ajudando, porque existe a conexão com a intuição, né, do seu anjo da guarda, de quem você realmente tem uma ligação, que a gente tem uma ligação espiritual, né? Então, assim, ele ajuda muito a gente ter intuições de que o que é certo e o que é errado. A gente precisa somente ouvi-la, né? E o objetivo do desenvolvimento espiritual é eliminar o eu inferior, de forma que o eu superior fique livre, né? De todas as crenças e de todas as camadas que chegam de fora, adquiridas, né? Chegam de fora para a gente. A gente adquire essas camadas, ou por amigos, ou por emprego, que a gente tem lá outras pessoas que têm outras ideias, e a gente vai adquirindo essas questões. Se alguém diz assim, ah, você é baixinha, então aquilo ali já é uma camada. Ah, você tem os olhos horríveis, pronto, ali é outra camada, né? E seu cabelo hoje está todo estressado, outra camada. Então, as pessoas que vão sugando essas coisas e vão ficando nesse lugar até não conseguir nem ficar mais nesse emprego, né? Então, falando um pouco disso aqui, eu vou passar para a Rita que ela possa completar essa parte para a gente falar como é que a gente sai desse lugar para ir para a transformação. A gente está pincelando esse assunto, porque é um grande assunto, esse assunto dos eus. Mas hoje a gente vai falar, só pincelar para vocês conhecerem. Diga, Ritinha, um pouco. Pois é. Conhecer os eus que habitam em nós dá um curso, hein, gente? Porque não é só numa palestra, numa oficina que a gente vai, mas a gente pode pincelar, como a Madalena falou, e a gente começar a perceber, a reconhecer isso na gente. Então, assim, o eu inferior é exatamente isso que a Madalena, eu só vou complementar exatamente isso que ela está falando, são os defeitos, as dificuldades individuais, que vai variar de pessoa para pessoa. Não é igual para todo mundo. Então, aquilo que para mim é uma dificuldade, não é para Maria, para João. Então, cada pessoa vai ter as suas singularidades e particularidades. E entender, quando a gente vem para um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, o que vai transformar isso em mim? É eu poder olhar para isso que está em mim com outro olhar, com compaixão, com assertividade, e acolher isso tudo em mim e saber que eu sou tudo isso também, que é fazer contato com esses 3 eus e vários outros eus que a gente não dá conta ainda, mas que a gente tem, que é o eu inferior, dentro da metodologia à luz do Patchwork, a gente vai compreender o que é essa parte em mim que eu não acesso ainda, do eu inferior, que é aquela partezinha que eu não estou acessando porque eu coloquei essa máscara, que é como se fosse uma maquiagem, digamos assim, para esconder
aquilo que eu não quero mostrar para que os outros percebam em mim. Por quê? Por conta de uma vergonha, de algo, se eu tenho consciência, né? Se eu tenho consciência, por conta de uma vergonha que eu não quero que o outro saiba que eu tenho isso, esse defeito, então eu escondo. E aí eu quero trazer uma máscara de que eu sou potente, de que eu sou especial, nananã. Então, a gente vai trazendo essas coisas. E como é que a gente vai transformar isso? Como é que eu vou arrumar isso na minha vida para que eu possa viver bem? Uma vida fluida e alegre. Então, é exatamente esse caminho do autoconhecimento, caminho do coração, que vai fazer com que eu possa acessar tudo isso em mim de um novo lugar e acolher. Então, assim, é se dando conta disso que eu tenho e poder transformar. E poder dizer assim, isso também faz parte de mim. E aí, quando você vem com comportamentos, como é que eu posso dizer, com centro luminoso, com pensamentos positivos, de dizer assim, eu posso acolher isso em mim, eu ter bons pensamentos apesar disso, isso aí vem um eu superior, que é o centro luminoso do ser humano. É a centelha divina. É tudo de bom que habita dentro de mim. Não que o eu inferior que habita em mim vai ser uma coisa ruim, não é isso. Mas como o Jung fala, eu vou poder acessar a sombra e também a luz que habita em mim. Que são esses eus que estão habitando dentro de mim. Então, eu vou poder fazer parte disso, olhar para essa sombra e dizer, eu reconheço, isso também sou eu. Que antes na minha ilusão, na minha fantasia, eu achava que eu tinha que arrancar isso de mim, que eu não queria fazer contato com isso. Eu tinha vergonha. Aí eu assim, como assim? Isso também sou eu. Então, quando eu aceito essa dificuldade, esse defeito, aí eu posso transformar. E o Carl Rogers, ele vai falar que eu só posso mudar aquilo que eu aceito em mim. Então, a partir do momento que eu aceito esse eu, que tem dificuldade, que é um defeito, e eu posso olhar para ele com olhar com carinho, com receptividade e com acolhimento, eu vou transformar isso em mim. Vocês concordam, gente? Faz sentido para vocês? Ou não? Ou eu estou falando abobrinha? Então, faz sentido? Chega aí para vocês assim? Então, é isso, é sentar de frente para isso que me assusta, para isso que me dá medo, para isso que eu tenho vergonha. É aí que eu vou transformar ele no eu superior. Então, assim, é olhar para isso e dizer assim, olá, eu vejo você, hein? É aí o patchwork também te dá condições de ter habilidade de se relacionar com o teu eu superior, como é que eu posso dizer, de ter um relacionamento interior. E a partir desse relacionamento interior, você transmuta a sua vida. Como é que eu posso dizer? E eu vou falar do que eu sinto em mim. Então, assim, quando eu estou em crise com algumas coisas na minha vida, eu vou olhar para isso aqui e eu vou atravessar bem isso daqui, sem ter que me envolver nas emoções. Quando eu não tenho consciência disso, eu me inundo nessas dificuldades. Eu me inundo disso emocionalmente. E o que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer. E aí vai vir ansiedade, vai vir depressão, vai vir todas as doenças físicas que vai danificar o meu corpo, os meus eus. Então, isso faz parte desses eus que eu ainda não dou conta, que eu ainda não tenho consciência daquilo que eu ainda não vejo. Então, quando você começa a burilar, quando você começa a olhar para isso com carinho, com dedicação, porque né, é com dedicação mesmo, gente, que a gente precisa olhar para a gente. E aí, quando você está no caminho do autoconhecimento do coração, no caminho do coração, é tudo mais fácil de aceitar essas transformações dentro de você, certo? Então, é bem isso
que eu trago para complementar a fala da Madá, e também dizer assim, que o eu inferior é aquele eu falso, é aquela coisa que eu finjo ser, mas eu não sou. Mas é só para quê? Isso tudo tem um sentido muito lógico. Isso tudo é para pertencer, gente, é para ser amado. É para que alguém me admire, para que alguém me veja, me note, me perceba. Então, eu vou criando essas falsas imagens, né? Esse eu falso dentro de mim, que eu vir a ser. É aquilo que eu gostaria de ser, é o que eu trago, certo? Está fazendo sentido? Então, basicamente é isso, certo? Madá quer complementar, quer tirar, quer colocar. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer. E é isso. E outra coisa, a gente não vai ficar só com o eu superior. E aí tem mania. A minha mãe já está em outro plano e ela dizia assim para mim: mas você não é do autoconhecimento, menina? Para que você se importa com briga do outro? Minha mãe, eu tenho minha humanidade, eu também sou gente. Eu sou da espiritualidade, mas eu também tenho raiva, eu também acesso raiva, eu também acesso outras coisas, que eu sou humana. Não é só espiritualidade, a gente precisa entender que a gente não é só da espiritualidade, que eu não sou só eu superior com a mãozinha aqui. Eu preciso integrar esses 3 eus dentro de mim. A máscara, o eu inferior e o eu superior. É uma tríade. Então, preciso estar integrado com isso tudo. A única coisa que eu preciso entender é olhar para isso com consciência, trazer a consciência e ressignificar isso dentro de mim. E um outro ponto que eu deixo aqui é desidentificar-se da máscara e do eu inferior. É tirar essa desidentificação, porque é como se eu passasse a ser isso. Eu sou isso, e eu não sou isso. Eu sou Rita, então eu vou olhar, eu estou vendo você, eu sei que você existe, e eu vou cuidar disso em mim. É mais isso, viu, Madá? É isso, a contribuição que eu trago dentro dessa palestra, que essa palestra é linda, gente, é fantástica essa palestra que a gente está trabalhando aqui, é uma pincelada da palestra do Peço, que é a palestra 14, Madá? 14. Então, Nós ela estamos trabalhando, na realidade, a palestra 14 e algumas questões da palestra 132, isso. que eu vou falar agora, Ritinha, viu? Pode falar, meu amor. Que é a nossa criança vai acumulando, ele já traz alguma coisa, né, para ser trabalhada. Eu digo que a criança sempre traz uma malinha, né? E essa mala vai crescendo a cada dia na sua vida. Porque você vai adquirindo mais coisas para trabalhar. Você traz uma questão para trabalhar, mas aí vão acumulando coisas na sua vida e quando você, inclusive, não está no caminho certo, você está no caminho que tem muita questão nessa família, e essa família tem muita briga, e tem muita desavença, então você vai acumulando mais questões dentro dessa família. Se é uma família que tem uma singularidade na familiar, isso aí é muito mais tranquilo de você aceitar, a depender do que você trouxe para trabalhar. Mas sempre quando você traz algo para trabalhar, e você entra em uma família assim, é porque você veio também trabalhar aquilo daquela família. E isso é que pede que a pessoa tenha um desenvolvimento espiritual para que possa chegar a esse ponto de descobrir isso. Então, a criança ela vai adquirindo as crenças a partir dos 7 anos, ela já começa a ver as coisas erradas e acumular aquilo que a sua personalidade, com o seu ego, começa a formar. E a partir daí é que você vai a um ponto de trabalhar com esse ego, que é distorcido, né? E não com a sua personalidade real. Então, a partir daí, quando você faz isso, é que vai as coisas a desandar. Você não consegue estudar, você não consegue ir para a faculdade, você não consegue se expor para a vida.
porque você está com o ego na frente, e o ego ele não decide, ele não vai para aquela necessidade sua, ele simplesmente está ali, parado, ele não faz um movimento, ele só lhe ajuda em você ter a intuição de fazer, mas você não avança. Então, essa é a parte que a gente vai seguindo nessa palestra, que é a construção do ego. E como você desenvolve ele na sua vida. Se você for casando o ego com essas tríades, porque o eu inferior ele vai estar sempre aí com você, só precisa ser uma conversa entre eu inferior e eu superior, e as coisas vão se amenizando e vai ter uma compreensão maior, e você se sente mais livre. Mas se você simplesmente esquece o eu superior por preguiça ou por não vontade de estar acompanhando sua vida, então aí realmente não tem uma tríade, você não consegue avançar. Tudo que você coloca tem uma intenção de ir para a transformação A, né? Então, você consegue transformar o eu inferior com essa conversa. Como é que eu converso com o eu superior? Então, eu converso com o eu superior através de meditação, através de prece, através de uma leitura, até você lê um texto e aquele texto lhe chamou a atenção, então você vai olhar para ele e vai tirar dele aquilo que você tem necessidade para aquele momento, né? E a meditação não é uma meditação guiada, é uma meditação que você vai trazer de dentro de você. Então, tudo que você precisa trabalhar e conhecer é aquilo que está dentro de você, né? Para que você possa ver o que está fora. Porque se eu vejo só o que está fora, eu não consigo mergulhar nos meus sentimentos e nas minhas questões. Eles vão ficar sempre escondidos debaixo de 7 capas lá, que a gente não consegue. Tem gente que diz até assim, botou debaixo do tapete, né? É uma fala que é exatamente ligada a isso, é que você precisa tirar debaixo do tapete, você precisa tirar as crenças, precisa tirar as mágoas, os ressentimentos, tudo aquilo que lhe incomoda com o outro precisa ser falado. Aí você chega na verdade do eu superior. Mas se você não conversar com o eu inferior, ele vai estar sempre envenenando o seu caminho. E junto com a máscara, potencializa muito mais, né? Então, nós temos, não sei se dá tempo, a gente, não dá. A gente ia fazer uma sala simultânea, mas eu acho que só temos 10 minutos aqui. Então, a gente vai abrir, que vocês façam alguma pergunta para a gente. Se ficou dúvida, assim, dos eus, se vocês têm dúvida, como é que isso chega a vocês? Quem tiver vontade de falar, pode falar. Também todas falando de vez, eu não vou entender. Pode falar, Adriana. Vai você. Rúbia, pode ir. Eu fiquei em dúvida na parte que você falou sobre a ação do patchwork, que leva a gente a nos comunicar com o nosso eu inferior, foi isso ou não, com o nosso eu superior? Quem falou eu? Quem falou? Eu, Madara, Rita? Adriana. Eu acho que foi Rita. A dúvida é que, como pessoa que ajuda... Sim, e a falar a falar com quem? Com o eu superior, porque eu imaginava o pessoa dando lições de como lidar com o eu inferior. Ok. Aí, entendeu? Com o eu superior, né? Sim. Então, o pessoa, posso responder, mas você também pode responder, viu, Mandar? E o bacana disso aqui, Adriana, é que a gente está cheio de helpers por aqui. Se eu não souber, elas vão responder. Então, assim, o patchwork é um caminho de autoconhecimento, de autotransformação e autodesenvolvimento espiritual, certo? Então, é um caminho de
autodesenvolvimento espiritual e óbvio que com passar em 258 palestras que foram canalizadas pela Eva Pierre Hatz, é óbvio que no caminho a gente vai poder acessar o eu superior a partir do nosso eu observador que a Madalena trouxe, e a gente vai sim poder contactar com o nosso eu real, com a nossa verdade genuína. Que aí, quando a gente encontra a nossa verdade genuína, a gente faz contato, sim, com o eu superior, que são os nossos pensamentos verdadeiros, que são o nosso eu real, que é tudo aquilo que é genuíno dentro de mim. Não tem falsidade, não tem eu negativo, não tem pensamentos negativos, não tem um eu falso aqui dentro de mim, mas tem a minha verdade, tem o meu eu genuíno, dentro do que eu posso trazer para você de entendimento de eu superior, é isso. Mas se mudar... Sim, vai lá. A partir do momento que você começa a entrar nas palestras, né? Você começa já a sentir esse movimento interno. Porque não somos nós, não é o PESO. Quem vai trabalhar suas questões são vocês. Porque vai ativar dentro de você questões que você traz para o grupo e a gente vai fazendo a relação com a palestra e com aquilo que manifestou em você aquela questão para transformar. Isso. Então, o link é esse, a gente vai trabalhando, e o grupo é bom porque o grupo traz questões, faz, puxa, eu tenho esse negócio também, né? Eita, isso está igual ao meu. Então, assim, o grupo é muito saudável, é muito bom, porque você vai crescer mais rápido com o grupo do que o individual. Muita gente vai para ele. Sim. Madá, e assim, no grupo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente tem a oportunidade de se trabalhar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, porque lá naquela roda, eu considero uma roda de cura, de autocura mesmo. No meu ponto de vista, na minha forma de ver, ali tem uma autotransformação. Por quê? Quando você está lá no grupo, uma dificuldade que é da Rita é também da Maria. E aí eu posso olhar para a dificuldade da Maria e dizer, pô, eu não estou só nisso, aqui também tem alguém que tem algo semelhante a mim. Pode não ser igualzinho, porque cada um aqui possui as suas particularidades e singularidades. Mas, quando a gente vai olhar, eu me assemelho, e a gente se toca com a dor do outro. E com isso a gente começa a se desenvolver. Oi? Como é seu nome? Ela quer falar. Pode falar. Quem é? A que está com a Adriana. Rúbia. Rúbia. A Rúbia falou, agora quem quer falar é a Adriana, né, Adriana? Isso. Tá, é a Adriana. Isso. Desculpa, porque a gente está usando o computador, só a Adriana sou eu e ela é Rúbia. Tranquilo. Fica um pouco confuso na minha cabeça a questão da relação entre a máscara e o eu inferior. Eu fiquei sem entender, assim, a gente usa a máscara para esconder o eu inferior da gente, ou a gente usa a máscara... Por exemplo, eu uso uma máscara que eu sou uma pessoa dura, eu estou querendo esconder o meu inferior, que não é... Não ficou muito claro, assim. Não precisa ser o eu inferior, você vai esconder aquilo que você tem vergonha. Tá? Por exemplo, assim, o que eu me envergonho, que o outro fala de mim, é o que eu vou esconder. Entende? Então, assim, o que eu sinto vergonha é que eu vou esconder. Então, isso é o eu inferior, não é o eu superior, entendeu? Então, eu quero esconder esse eu que apareceu antes de mim. Então, eu vou lá, uso a máscara para ser, por exemplo, assim, poderosa, eu não tenho nada disso, eu sou descontraída, não é nada, mas diz que eu sou... Aí mostra aquela coisa que você não é, entendeu? Você mostra uma força que talvez você não tenha, você mostra algo totalmente diferente daquilo que você é, e isso vai cansando na sua vida. E aí você não você consegue sustentar por tanto tempo isso, né? Não consegue sustentar, porque dá tristeza, dá uma empatia, você fica assim cansado, você fica sem querer sair,
vai para Não tem energia, né? depressão, Não tem vai energia. para depressão, e não sabe o que é. Eu estou deprimida, por que será que eu estou deprimida? Mas é exatamente, adoece, né? A gente pode usar a máscara insistentemente e nosso organismo não aguentar. Então, nosso ponto de energia central pede arrego e vem uma doença. Então, você adoece. Por que será que eu adoeci? Eu estava boa? Entende? Então, assim, a doença é a emoção, é o pensamento que está se manifestando. Aquele pensamento não dito, aquela emoção não sentida e aquela dor não sentida. Então, ela causa uma doença, ela causa uma depressão, ela causa um pânico. Então, causa tudo isso. A gente não se dá conta disso. Tá Tá joia, claro? obrigada. Ficou sim, Não. claro, obrigada. Respondeu? Sim. Então, mais alguém quer perguntar? Mais alguém quer ainda tem uns minutinhos? Mas se não aparecer ninguém, eu quero deixar só um convite. Quem quiser se interessar em saber mais sobre os Zeus, eu vou deixar aqui um livrinho que eu gosto muito, que é os Zeus que moram dentro da gente. Acho que é assim, gente que mora dentro da gente, da Patrícia Gebrim, que é bem É muito legalzinho, lindo, né? é uma leitura bem gostosinha. Quem gostar de ler vai adorar essa leitura. E o outro convite é o seguinte: amanhã tem nova oficina com outros colegas, que será muito bacana também. Amanhã é 9, dia 10 tem, dia 11 também tem. Então, se você se motivou a vir para cá, vá para lá também, que vai amanhã também, vai quarta, né? Amanhã é quarta e vai quinta, que será maravilhoso. Tenho certeza vocês vão fazer um bom encontro. E depois, o convite que eu deixo é assim: se esse caminho te move, se você quer estar nesse caminho de autoconhecimento, autorresponsabilidade e autodesenvolvimento espiritual, chegou a sua vez. Então, tem vários grupos para você escolher qual que você quer fazer, qual horários, dias, e acho que também tem presencial e tem online, tá certo, gente? Então, é esse é o convite que eu deixo e todas as helpers competentíssimas para receber e acolher cada uma de vocês aqui, tá certo? Então, assim, esse é o meu convite que eu faço. Esse é um caminho que eu escolhi para a minha vida. É um caminho que eu escolhi sem volta, sabe? E não estou arrependida. É um caminho lindo de se percorrer, de se navegar e de se encontrar. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Diga, Adriana. Como é que eu faço para acessar essas informações sobre a continuidade dos grupos? Você pode entrar no site do Certo. Instituto Pessoa Qual- Bahia, Como é o site? www.pessoaorquebahia.com.br. Ô, Adriana, você está E naquele posso grupo? botar lá no grupo, viu? Você está no grupo de WhatsApp, Adriana? Estou. Estamos. Vice da oficina, sim, Pronto, lá estamos. a gente coloca lá também, Pronto. beleza? Isso. E lá Beleza. você encontra todos os helpers e facilitadores que tem, e quais são os dias e quais são as datas, certo? E os horários. Eu queria Ok. deixar só uma pergunta para vocês aqui, saírem com essa pergunta, né? Como o eu inferior se manifesta na sua vida? Eram 3 perguntas para a sala simultânea, mas não conseguimos fazer. Você tem uma máscara? E o que ele leva a usar a máscara? Agradeço a vocês estarem aqui com a gente. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato lá no nosso site que a gente fala para vocês, viu? Lá tem os contatos, tem tudo direitinho. Obrigado a todos. Gratidão, viu?
E uma A cada boa coraçãozinho noite. aqui, que teve aqui o chamado de estar aqui conosco, gratidão, gratidão mesmo, infinita, viu? E até amanhã, na próxima oficina, tá bom? Tchau, tchau.